Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial, mais uma explanação geral de como começar no tráfego pago do zero em 2026. Então no vídeo de hoje eu vou focar literalmente na parte do aprendizado, como você pode aprender as plataformas iniciais, o caminho que você deve seguir, quais as possibilidades de trabalho que você tem dentro do mercado de tráfego pago, como você pode começar a ganhar ainda em 2026 com essa profissão, que é uma das profissões mais requisitadas hoje no digital, visto que a maioria das empresas precisam estar na internet hoje para vender com consistência. E nem se fala das empresas que são originalmente totalmente digitais, elas necessitam do tráfego pago. Então é uma ótima profissão para você que está buscando algo interessante para sua vida e começar no mercado de trabalho. Mas antes de irmos para o conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar um like, compartilhar. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. E eu tenho certeza que os próximos vídeos que serão lançados poderão te ajudar bastante na tua caminhada como gestor de tráfego também. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Então, para começar, vamos falar do óbvio. O que um gestor de tráfego realmente faz no seu cotidiano, no seu trabalho e tudo mais. No fundo, é uma coisa só. Comprar a atenção da pessoa certa, na hora certa, com a mensagem correta. Então, eu sempre falo aqui que muitas empresas utilizam do botão impulsionar, por exemplo, achando que estão fazendo tráfego pago. Porém, o tráfego pago em si, eu considero como uma parte estratégica de todo o negócio, que quer estar ali aparecendo e vendendo com o digital. Então não é só ir lá fazer uma campanha qualquer, um botão qualquer. Você precisa entender o cenário inteiro do negócio, entender o cenário do marketing digital para conseguir gerar um resultado legal para o teu cliente ou para si mesmo. E aí, todas essas questões se baseiam em 3 pontos, que é você entender a persona, pessoa correta para quem você vai anunciar. Eu sempre bato na tecla aqui no vídeo, em vários vídeos do canal, que se você não sabe a sua persona, não adianta você ter o melhor anúncio do mundo, o melhor criativo do mundo, você não vai gerar resultado, porque você não vai saber para quem você está encaminhando esse anúncio. Então a persona é a primeira etapa. Caso vocês queiram, vou deixar algum cardzinho aqui em cima com um vídeo de como construir uma persona do zero, que vai ajudar bastante vocês. O segundo ponto é a hora certa. Você saber aparecer no momento que o cliente está te procurando. Então, existem negócios que funcionam em cargas horárias diferentes. Então não adianta nada você colocar um anúncio rodando, por exemplo, enquanto a empresa está fechada. O cliente pode chegar até você, chegar no teu atendimento, não receber atendimento, ir para o concorrente e não comprar com você. Então é sempre bom você entender as horas de atendimento da empresa e, mais do que isso, entender também a hora que o cliente está ativo. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Imagine você numa sexta-feira à noite, buscando um delivery para comer. Pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza. Aquele cara que faz o tráfego do delivery, ele precisa entender que, provavelmente, durante o período da noite, numa sexta, num sábado e domingo, os picos de busca vão ser maior. Então ele precisa colocar que os anúncios dele sejam direcionados para esse horário, para esses dias específicos, que é o momento que o cliente, a persona ideal dele, está buscando o produto que ele está vendendo. Então você precisa entender todo esse panorama de horários para vender da melhor forma possível. E o terceiro ponto para fechar é a mensagem correta. A comunicação que faz a pessoa parar e querer agir e entrar em contato com você. Então, no Google, por exemplo, a gente tem os nossos anúncios em texto. Se a gente coloca um texto nada a ver com a palavra-chave que a gente está colocando ali para a pessoa procurar, ela não vai clicar no seu anúncio. Então imagina, ela procura hamburguerias perto de mim, mas a tua palavra-chave é pizzaria. E aí, quando a pessoa busca, não vai aparecer para ela. Ou pior, você coloca ali pizzaria, mas no texto do anúncio você coloca hambúrguer. E aí a pessoa vai encontrar o seu anúncio porque a tua palavra-chave indica isso, porém o seu texto não indica, então ela não vai entrar em contato. Então você precisa saber mostrar a mensagem correta para a pessoa correta, que é a persona que eu comentei no começo. No Facebook, por exemplo, as imagens, os vídeos têm que conversar com o que o lead está procurando, né? A proposta que está sendo entregue tem que ser o que ele está procurando ativamente. E aí eu coloquei até um disclaimer aqui para vocês. Como eu falei, a maioria das pessoas faz ali um tráfego pago apertando um único botão, que é o impulsionar, tentando fazer campanhas mais ou menos, mas o simples é comprar atenção. Você vai lá, faz uma campanha, faz uma pequena segmentação e você já está comprando atenção. O difícil mesmo é ser estratégico, é você criar uma estratégia correta para criar uma campanha correta que gere um resultado bacana. Entender de ferramentas que possam te ajudar em todas as etapas do funil. Então, ferramenta de ads, mas também ferramenta de CRM para a parte de atendimento, ferramentas de traqueamento para entender da onde vem o teu tráfego para melhor otimização. Então tudo isso é muito importante. E comunicação com seus clientes.
Lógico que pode ter gente que não vai escolher o caminho de prestador de serviço, por exemplo, ou abrir uma agência, então ele não vai ter um cliente para se comunicar. Mas até mesmo quando você trabalha dentro de empresas, você precisa entender a comunicação e precisa se comunicar muito bem com o gestor, por exemplo, para melhorar o seu tráfego. E para a gente começar agora, se aprofundar um pouco mais no conteúdo, vamos começar entendendo os tipos de anúncio dentro da internet. O primeiro deles são aqueles anúncios que a gente direciona para os leads que têm intenção muito forte de compra, que é a ideia do Google Ads. A pessoa está buscando aquilo ativamente, ela tem a intenção ativa de comprar aquele produto, comprar aquele serviço, e ela busca no Google pelo serviço que você está apresentando. Então, normalmente, empresas como dentista, mecânicos, encanadores, vistoria veicular, tudo que é de imediatismo vai funcionar muito bem, porque é um anúncio de intenção. Ela está com a intenção de, por exemplo, marcar uma consulta no dentista, está com a intenção de ir no mecânico arrumar o carro, então o Google acaba funcionando muito bem. Já no Meta Ads e no TikTok, por exemplo, a gente cria anúncios de atenção. A gente precisa gerar uma vontade naquele lead. Então a gente precisa chamar a atenção dele com um gancho bom, com uma proposta legal, para ele parar o feed, para ele interromper os scrolls infinitos, ver o teu anúncio e entrar em contato. E aqui, muitas vezes, a pessoa nem está com desejo de comprar o que tu está vendendo. Mas se você faz uma oferta muito boa, entende muito bem a persona, o teu anúncio vai aparecer para a pessoa correta e ela pode sentir a vontade de comprar com você. E aí eu posso até voltar no exemplo dos hambúrgueres e das pizzas. Se a pessoa tiver uma sexta-feira à noite, não sabe o que comer, está em dúvida, mas você apresenta para ela um anúncio onde mostra um hambúrguer muito suculento, muito bonito, pode ser que ela gere esse desejo nela e ela acabe comprando de você. E essa parte é muito importante você entender, porque muitas vezes a gente pega uma plataforma para estudar, entende aquela plataforma e acha que ela vai funcionar para sempre. Só que às vezes a gente coloca um anúncio de uma empresa que não era para estar naquela plataforma, porque exige um tipo de anúncio diferente e não gera resultado. Então você precisa entender o que cada uma delas entrega para você gerar o resultado correto para determinados clientes. Bloco 2 é uma dica de ouro aqui para você que está começando a estudar, começando a aprender. Comece com uma plataforma só. Foi assim que eu comecei com o Google Ads, pegando clientes que combinavam com o Google Ads e depois eu fui dominando as outras. E sim, eu acabei de falar que você precisa entender os dois tipos de anúncio, mas nem sempre você precisa usar os dois tipos de anúncio. Então, por exemplo, se você começar a entender o Google Ads, a plataforma Google Ads, e ela combina muito com o seu estilo de trabalho, e combina muito com o seu estilo do que você está buscando, foque nela, busque clientes que vão utilizar só o Google Ads, se aperfeiçoe e depois vá para outra ferramenta. É aquilo, se você tentar fazer um trabalho com as duas ferramentas, mas estando mais ou menos no seu conhecimento, é muito provável que você não gere um resultado tão interessante para o seu cliente, ou para si mesmo, ou para algo que você estiver anunciando. Então, a dica é, aprenda 100% de uma plataforma. Se você quiser já buscar clientes ou trabalhar na área com essa plataforma, busque empresas que precisam dessa plataforma que você está estudando. Depois que você dominou ela, parta para uma segunda plataforma, como por exemplo o Meta Ads, nesse caso, aprenda como funciona e comece a pegar leads. Quando eu comecei, como eu falei, eu só pegava cliente de Google Ads, que é o que eu sabia mais, eu era especialista em Google, então eu fazia especialmente para clientes que precisavam dessa plataforma. Com o longo do tempo, da minha caminhada, eu comecei a pegar clientes que necessitavam do Meta. E aí eu comecei a aprender e comecei a prestar o serviço para lá também. Tanto que hoje em dia eu faço mais Meta Ads do que Google, mas no começo foi mais Google. Então não tente aprender de uma vez só, ao mesmo tempo, que você provavelmente vai confundir um pouco a cabeça, porque cada plataforma tem as suas peculiaridades e você pode se perder no meio do caminho. Bloco 3. O profissional de hoje. Apertador de botão ou um estrategista. Antigamente, o tráfego pago era muito mais fácil. Por quê? Porque existia menos concorrência dentro do mercado. Não só de concorrência de empresas anunciando, mas também de gestores. Então, aquela empresa que fazia o básico no tráfego pago, fazia o mais ou menos, uma campanha mais ou menos, ela gerava resultado. Porque o leilão não era tão caro, então os cliques eram mais baratos, as mensagens eram mais baratos, as compras, as vendas eram mais baratas. Então isso funcionava. Só que com o decorrer do tempo, o mercado foi amadurecendo, novos profissionais foram entrando e entenderam que uma parte estratégica era muito mais importante do que somente apertar alguns botões e fazer uma campanha ou outra. E aqui afeta os dois lados. Então, as empresas que só fazem campanhas medíocres, sem estratégia, sem validação de persona, sem entendimento do mercado, elas geralmente geram muito menos resultados do que outras empresas que fazem tudo isso que eu falei. Da mesma forma, aquele gestor de tráfego que só aperta botão, só sabe criar uma campanhazinha aqui e ali, em algum momento ele é substituído.
porque ele não gera tanto valor para as empresas ou para os seus clientes quanto o gestor estratégico. Porque o gestor estratégico, ele cria campanha, ele cria estratégia que faça sentido para o negócio do cliente, ele entende a persona do cliente, ele cria criativos, vídeos, imagens baseado na estratégia, baseado na persona, para ter um direcionamento. Então, normalmente, o resultado é muito maior. Além do fato de que o gestor estratégico, ele consegue apresentar melhores resultados para os seus clientes. É aquele gestor que manda relatório diariamente, semanalmente. É aquele gestor que manda feedbacks todos os dias para tranquilizar aquele cliente que está com medo de anunciar e está começando agora. Então, esse gestor, ele se mantém no mercado e é o gestor que as empresas estão buscando. Agora, o apertador de botão, ele pode até começar a gerar resultado, mas em algum momento ele vai ser substituído. Porque nenhuma empresa quer pagar muito caro, muito valor em um profissional medíocre, né? Um personal pela metade, vamos se dizer assim. Então, foque em virar um estrategista e não somente um apertador de botão. Bloco 4, o divisor de águas no nosso século, que seria a IA. Né? Então, a IA já vem, logicamente, de um tempo, não é só 2026, porém, em 2026, ela começou a se expandir mais, né? Tem mais tipos de inteligências artificiais para ser utilizado. O cloud, por exemplo, ele ficou muito mais robusto nesses últimos meses. E hoje em dia, quem não utiliza IA fica para trás. Né? Eu sempre falo que o profissional ele não vai ser substituído pela IA. Ele vai ser substituído por aquele outro profissional que utiliza a IA e otimiza o trabalho dele. Porque a conta é muito lógica. Se a empresa paga um valor X para um gestor e ele demora, por exemplo, 10 horas para fazer um trabalho, o custo daquela hora é um valor. Agora, se um outro gestor vem, faz o mesmo serviço, só que em 5 horas, por exemplo, que ele usa auxílio de IA para otimizar o trabalho dele, logicamente a outra empresa vai preferir esse cara que trabalha mais rápido, mais efetivamente. Então ela paga menos para ele, porque ele trabalha menos horas. Então, usar inteligência artificial é sim um ponto focal que você deve pensar agora, já iniciando. Como você pode utilizar no seu trabalho, como você pode melhorar os seus resultados com inteligência artificial. E aqui eu dei alguns exemplos que a gente pode utilizar. E para começar, o primeiro ponto são as copyrights. Antigamente, todo mundo sabe que existia um profissional específico para escrever copies de anúncios, né? O cara que se especializava naquilo, entendia como fazer corretamente, principalmente porque era uma quantidade muito grande, então o gestor fazer sozinho ficava muito difícil. Porém, hoje em dia, com a inteligência artificial, se você fizer um chat muito bom, ou uma skill, por exemplo, no cloud, muito bem feita, ela consegue substituir facilmente um copywriter. E hoje, eu faço, por exemplo, de 45 a 50 textos em menos de 5 minutos. Antigamente, isso levava horas. Então, por exemplo, se eu fizer ali 2, 3 campanhas no dia, e eu for fazer 4 tipos de anúncios diferentes, eu preciso pelo menos de 25 a 30 textos principais no Meta. De 10 a 15 títulos principais no Meta. Então, são muitos textos, demanda muito tempo. Se você for fazer na mão, você não vai conseguir otimizar o trabalho. Então, a IA te ajuda muito nisso. O segundo ponto são relatórios. Então, hoje, o que eu faço que traz um valor legal para o meu trabalho é gerar relatórios visuais para os meus clientes. Em vez de mandar aquele texto feio no WhatsApp dele, por exemplo, ou num PDF com um monte de texto, eu pego todos os dados que eu preciso mostrar para ele, mando para o cloud e ele cria para mim um relatório visual para mim encaminhar para meus clientes. E esses relatórios, logicamente, geram mais valor para o teu negócio. Né? A visibilidade do valor que tu entrega para o teu cliente é muito maior. Então, relatórios também acabam sendo muito interessantes. E vídeos. E aqui eu coloquei vídeos, mas pode ser também vídeos e imagens, né? Que é edição de imagem, voice-over de IA, edição de vídeo. Tudo isso você consegue utilizar IA para melhorar o seu trabalho. Então, uma coisa que eu ando fazendo bastante nos meus criativos é utilizar, por exemplo, o voice-over de IA. Então, eu tenho um cliente que ele não tem, por exemplo, um vídeo para a gente anunciar. Aí eu vou lá, pego algumas imagens, faço uns mosaicos, faço algumas transições de imagem e coloco uma narração de IA de fundo. E vem funcionando muito bem. Então, você consegue, com inteligência artificial, fazer várias variações de anúncios que podem converter bem legal. Logicamente, você como gestor estrategista, você tem que pensar um pouquinho de como fazer variações boas de IA. Por exemplo, esses dias na semana, eu estava fazendo anúncios para um cliente novo e eu fiz imagens estáticas, eu fiz imagem com voice-over de IA, eu fiz uma animação com uma IA apresentando o produto. Então, são todas as coisas que geram valor para o teu trabalho, para o teu serviço e geram mais resultado para suas campanhas. Então, IA acaba ajudando bastante. E agora no bloco 5, os tipos de trabalho que você pode se envolver para gerar resultado com tráfego pago. E aqui, todos os caminhos são válidos, vai da tua estratégia, vai do que você está buscando para a tua vida. O primeiro deles é o prestador de serviço, que no caso sou eu. Eu pego
entre em contato com empresas e preste o serviço diretamente para elas, para gerar resultado com campanhas para eles. Aqui no prestador de serviço, bacana é que você é seu próprio chefe, né? Você trabalha na hora que você quiser, você gera o resultado da forma que você quiser, lógico, sempre entregando ali o que você promete para os seus clientes, mas você não tem aquele horário fixo, aquele horário travado dentro da tua rotina. Então isso é bem legal para quem é, por exemplo, eu sou estudante, né? Eu estou na minha segunda faculdade e eu só estou na minha segunda faculdade porque o trabalho de gestor de tráfego como prestador de serviço me permite ter o tempo para fazer isso. Então, se você se torna um prestador, você acaba tendo mais tempo para crescer em outras áreas também. Então isso é bem legal. Questão de recebimento. Aqui vai variar muito do tempo de caminhada que você tem em tráfego pago e principalmente a percepção de valor que você entrega para o cliente. Então vai ter gente que vai começar cobrando R$500, vai ter gente que vai começar cobrando 1.000. Mas no final das contas é uma caminhada, é uma jornada. Então você vai começar de baixo provavelmente, como todo mundo, mas ao longo do tempo você vai gerando valor, vai gerando resultado e vai poder cobrar mais dos seus possíveis leads. Agora, dono de negócio, você pode, depois que se tornar um prestador de serviço, criar a sua própria agência, por exemplo. E aqui é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter uma equipe. Então, antes prestador de serviço, você trabalhava totalmente sozinho. Agora, dono de uma agência, você vai ter um closer, você vai ter um cara que vai prospectar para você, você vai ter um cara, por exemplo, que faz os designs para você. Você não vai precisar fazer tudo sozinho. Só que a agência, a questão é escala. Então, você só abre uma agência se você está pensando em escalar e ganhar mais. E, logicamente, demandar um tempo para aquilo. O prestador de serviço trabalha na hora que quer e tem uma demanda de trampo menor. Agora, um dono de agência, ele precisa estar sempre ativo, na maioria das vezes trabalha do que a maioria das pessoas, mas gera mais resultado. Então é um caminho também bacana para quem quiser seguir. O terceiro é o afiliado. É um caminho muito legal para os iniciantes, não tem um produto, não tem uma empresa para trabalhar, pega ali um produto afiliado e anuncia. Afinal de contas, o motor dos afiliados são o tráfego pago. Então se você é um bom gestor, você provavelmente vai gerar resultado. E para fechar, a gente tem o CLT, que é o método da segurança, né? Quem não gosta de trabalhar como dono de agência ou prestador de serviço, não tem uma previsibilidade no final do mês, o CLT acaba sendo uma opção bacana para começar. Você entrar em agências de tráfego, entrar em agências de marketing prestando esse serviço. E, logicamente, a única coisa que você tem que ficar atento são nos contratos, né? Às vezes a agência vai querer fazer um PJ com você que não vale muito a pena, então fica atento nos contratos, veja se realmente é CLT, se vale a pena os benefícios, que é um caminho muito legal também para quem prefere esse caminho. E para fechar esse bloco, eu venho com um disclaimer interessante para vocês. Pensem desde o início em posicionamento digital. Eu já falei aqui várias vezes no canal, já falei várias vezes em vários cortes aqui também do perfil, e o posicionamento é muito importante. Não adianta nada você saber tudo de tráfego pago se você não mostra isso para o mundo, né? O mercado ele te precifica pelo que você mostra e não pelo que você sabe. Então, muitas vezes existem profissionais que sabem menos do que você, se posicionam melhor e ganham muito mais do que você. Então, pense nisso quando você estiver começando. Eu sei que gravar vídeo é chato, eu sei que a maioria não tem essa desenvoltura na câmera, mas com o tempo você vai pegando. E ao longo prazo, isso vale muito a pena. E eu sempre falo aqui exemplos meus. Eu nem tenho seguidores, eu não tenho inscritos, e mesmo assim eu já fechei mentorias, já fechei consultorias e clientes por conta de conteúdo. Então, se você acha que posicionamento não vale a pena, repense essa ideia, porque é um ponto focal, é um ponto diferencial do gestor que quer um sucesso na carreira. O bloco 6, como conseguir clientes, prospecção ativa ou prospecção paga. E aqui vai muito do momento que você está. A prospecção ativa é para quem não tem verba nenhuma e para quem tem tempo, né? Eu nunca fiz tanto prospecção ativa porque eu nunca tive tempo para me dedicar a isso. Hoje em dia, você mandar mensagens, Instagram, WhatsApp, e-mails, é muito difícil as empresas responderem. E quando respondem, é uma atendente qualquer que não passa o contato do chefe, por exemplo. Então acaba o contato sendo meio jogado fora. Agora, se você vai fazer uma prospecção ativa bacana, você vai ter que fazer ligações, que aí é o que funciona melhor. E ligação demora muito. Então, como eu falei, você precisa ter muito tempo. Agora, se você não tem verba nenhuma e você só tem essa opção, cai de cabeça nisso daqui que você vai gerar resultado. Porque quem trabalha, quem persiste, gera resultado no final. E vale muito a pena. Agora, para quem tem um pouco de verba e quer um resultado mais rápido, você pode colocar tráfego pago para rodar para si mesmo. É aquela velha frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui isso não existe. Então, se você é gestor de tráfego, você pode fazer anúncios para si mesmo para gerar resultado. Eu aqui, por exemplo, eu gero meus anúncios todos os meses e eu fecho pelo menos um contrato por mês novo ali
advindo dos meus anúncios. Então, vale muito a pena para quem tem uma grana sobrando, para quem quer ser um pouco mais rápido na obtenção de clientes. E bem, para fechar o vídeo, como sempre, a nossa recapitulação para você nunca mais esquecer o que você precisa ter para começar no tráfego pago. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Novamente, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar e comentar, que isso ajuda muito o crescimento do canal. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!